pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. A gente está aqui para contar muitas coisas para vocês, muitos conteúdos, muitos convidados. Esse ano já foram vários e hoje não vai ser diferente. Mas antes, vou pedir aqui para nossa produção colocar nossas redes sociais para vocês. Não deixem de curtir nossas redes sociais e, claro, em especial, gostaria de dar um recado. Nosso programa na SDP TV do podcast Taço Conta mudou para as terças-feiras às 23 horas. Então, às 23 horas você vai poder assistir, ouvir todos os nossos convidados aqui com diversos conteúdos. Hoje, pessoal, a gente está aqui com o Daniel Arraes, tá? Daniel trouxe um tema do momento, que é gestão 4.0, que nós vamos entender o que é essa gestão e como preparar o seu negócio para ela. Vamos falar um pouquinho sobre o Daniel. Daniel, eu conheci há pouco tempo, inclusive, né? Ele é presidente de um grupo de estudos, né, de trabalho aí, aqui ligado à Federação das Indústrias no Espírito Santo, né, para quem está de fora do estado. E entendi que o Daniel entende bastante dessa área, que ele pode nos ajudar hoje. Daniel é empresário de tecnologia e investidor, né? Então, vai contar tudo pra gente aí do que é essa gestão 4.0. É bacharel em física pela Universidade Federal de Campinas? Não, Ceará. Ceará, UFC Ceará. É análise de sistemas pela FGV São Paulo. Também é bacharel em economia pela Universidade Católica de Minas Gerais. Segurei, gente, que ele estudou pra caramba e acho que continua estudando. É especializado em planejamento estratégico pela UCLA dos Estados Unidos. É especializado em contabilidade e gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Também tem certificação da PMP, Gerência de Processos, em 2002. Certificação da PCP, Planejamento e Controle de Produção pelo SESI São Paulo. Certificação em BMP, que é Gestão de Processo em Negócios, né, de 2011, pela ABMP. Presidente do Conselho das Micro e Pequenas Empresas da FINDES. Diretor do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo. Já foi professor, é palestrante, imagina ainda, é consultor. Também trabalhou na UFES, no IFES, na CNDL, Sebrae Nacional e atualmente está no IEL, né, que é da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Daniel, obrigada por você ter aceitado o convite aqui, né, para estar aqui com a gente no Taço Conta, nosso podcast. Fico muito honrada aí de você ter aceitado com todo esse conhecimento aí que você tem aí nas diversas instituições que você participou. Você é capixaba, Daniel? Não, eu estou capixaba, né? Você está? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas já morei em vários estados do Brasil. Mas eu estou capixaba já há mais de 30 anos. Ai, que bom. Vi aqui que você deve ter morado em São Paulo, né? Morei. Você fez outra coisa em São Paulo, deve ter morado lá, né? Eu posso dizer que eu me transformei num profissional, né, num executivo em São Paulo. Eu trabalhei no Pão de Açúcar, no Carrefour, na Siemens, então foi lá que eu adquiri essa vontade de trabalhar com tecnologia e procurar sempre estar inventando alguma coisa diferente. Então, o que não é difícil é tecnologia, né, Daniel? Não, com certeza não, né? Quando a gente fala de inovação, muita gente associa logo com tecnologia. Mas não necessariamente precisa de ter tecnologia para você inovar, né? A tecnologia é um meio, é uma ferramenta para a inovação, mas não é... que virou um jargão, né, Daniel? Sim, claro. As pessoas que não têm tanto intimidade com esse quesito inovação, né, é uma associação clara, né? Se pensa logo no celular, no computador... Programas. Nós estamos aí o tempo todo... Um dos pontos importantes da gestão 4.0 é exatamente essa transformação que a nossa sociedade tem vivenciado, que é 24 horas conectada, 24 horas podendo estar transitando dentro do meio tecnológico, né, a qualquer momento. O celular, né, o smart né, que a gente tem hoje, né, o telefone inteligente, ele nos proporcionou isso, de você estar conectado o tempo todo. Então, isso veio modificar a maneira das empresas interagirem com as suas clientelas. Então, esse é o ponto de partida do que a gente fala hoje da gestão 4.0. É isso que é a gestão 4.0? Né? Não é só isso, né? O que é assim, a gente vai falar para as pessoas? Então, a gente vai falar em vários canais, né? Várias pessoas vão ouvir a gente, inclusive na TV. O que é, para quem está nos ouvindo, uma gestão 4.0 na prática? Assim, resumidamente, você ter uma gestão 4.0 é mudar um mindset do gestor da empresa.
que eu quero dizer com isso? É importante. Eu estou no meio contábil, a gente fala muito em mindset, né? Mas falar para as pessoas o que é mindset... Mudar a maneira de você pensar, de você raciocinar as coisas. A nossa geração, ela foi criada para pensar de dentro para fora da empresa. Ou seja, o que eu decido é o que o mercado vai consumir, é o que o mercado vai usar. E hoje não é assim. Hoje é de fora para dentro. Então, a necessidade do mercado, a necessidade do cliente é que faz a empresa se mexer e automaticamente inovar. Na sua visão, que passou por vários mercados, estudo, desde controladoria, finanças, tecnologia e N certificações aí, quando que você acha que foi essa virada, Daniel? Bom, em primeiro lugar, só para deixar muito claro, né, estudar é uma coisa que a gente nunca para. A gente, quando acaba ali... Se a gente parar, acabou, né? Quando a gente acaba o colégio ali, né, hoje o ensino médio, a gente tinha aquele leve engano de que agora eu não preciso mais estudar, né? Então, você tem uma realidade muito dura, que você entra para a faculdade e estudo o tempo todo. Você termina a faculdade e você tem que pesquisar o tempo todo. Você tem que se inteirar daquilo que está acontecendo. Então, para quem trabalha com tecnologia, como é o nosso caso, a gente tem que estar sempre pesquisando, a gente tem que estar sempre procurando assuntos que poderão se tornar tendência. É isso que é o ponto focal de inovação. Qual é a necessidade que o mercado tem? Quais são as dores que o mercado tem? E aí você corre para entregar uma solução. Então, isso é o princípio da inovação, isso é o princípio da gestão 4.0. Então, não existe essa menor possibilidade da gente parar de estudar. A gente tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre pesquisando, participando de eventos, é outra coisa muito importante. Você estar interagindo com outros profissionais, com outras empresas, com outros mercados, porque as realidades que acontecem, por exemplo, em São Paulo ou Santa Catarina, que são estados muito mais avançados na área de inovação e tecnologia, nos fizeram aqui no Espírito Santo, nos últimos 4, 5 anos, a gente acordar. Investir nos hubs, né? Exatamente, né? Nós tivemos vamos dizer assim, uma implementação muito importante, que foi o que a gente chama de MCI, que é a Movimentação Capixaba pela Inovação, que nos fez aglutinar as forças em prol de quê? De um comum acordo de que todo mundo deveria olhar para o mesmo lugar. Então, a gente brincava antigamente, falava que o Espírito Santo sofria da síndrome da lata de caranguejo. Quando alguém, né, você coloca muito caranguejo ali dentro da latinha, aí aquele que começa a querer sair da latinha, o outro vem e puxa, né? Verdade, caranguejo é assim mesmo. Então ninguém consegue sair da lata. E é o que acontecia no Espírito Santo. A gente começava a querer fazer alguma coisa diferente, aí vinha um outro, não, puxava você para baixo. Por quê? Ou eu faço ou ninguém faz. Esse era o efeito da lata de caranguejo. Gostei disso. E hoje, o Espírito Santo tem uma outra síndrome que a gente... Foi até engraçado, a gente participou de um evento em Campinas pela Associação Brasileira de Startups em 2021. E nesse evento, né, nós tínhamos que apresentar o que cada estado estava fazendo a respeito de inovação e tecnologia. E a pessoa mais velha depois de mim tinha 35 anos, eu estou com 62. Em 2000 quanto? Isso foi em 2021. Né? Eu estava com 60 anos. O engraçado foi a matéria que foi feita a respeito disso, era uma agulha no palheiro. Ou seja, o Espírito Santo, que é o estadozinho pequeno da região sudeste, foi o destaque, porque ninguém sabia o que o Espírito Santo estava fazendo. Você sabe o que é engraçado? Eu vou contar. Só para te interromper, mas você tem peixinho para não esquecer. Eu estava em Alagoas a semana passada, aí, que o pessoal não sabe o que é semana passada, mas uns dias atrás. E o pessoal falou bem assim, Carla, sabe o que é engraçado? Quando a gente estuda contabilidade e tributária, tudo a gente fala. Região Sudeste, menos Espírito Santo. Região sei o quê? Menos Espírito Santo. Aí eu lembrei disso agora, por quê? Porque a gente fiscalmente é enquadrado como Nordeste. Então, assim, tudo que você aprende, eu dei aula, era assim, menos Espírito Santo. E você tá falando lá, é um estadozinho pequenininho. A gente aprende que o Espírito Santo é um estado consumidor, não um produtor. Né? Então, ele está inserido junto com os outros estados. Realmente, o Espírito Santo, hoje,
a gente brinca e fala que o Espírito Santo sofre da síndrome da galinha tímida. Eu vou anotar também. Qual que é a síndrome da galinha tímida? Como é que você sabe que a galinha põe ovo? Como que eu sei? Ai, gente, sei lá, acho que ela cacareja. Isso, ela cacareja. Aí você sabe que ela botou um ovo. O Espírito Santo não cacareja. Ele põe o ovo e ninguém fica sabendo que ele botou o ovo. Né? Boa, gostei dessa. Então, é isso. A gente começa a nossa fala lá em Campinas exatamente com isso. A síndrome da galinha, né? Da galinha tímida. E quando eu mostrei o que nós fizemos nos últimos 4 anos, todo mundo fica admirado sobre isso. É porque foi muito rápido, né? Foi. Mas se você pensar que em 1992 o professor Álvaro Abreu fez o lançamento e a provocação de que o Espírito Santo precisava partir para esse pensamento da tecnologia e da inovação, onde ele planejou, almejou o Parque Tecnológico de Vitória. Isso foi em 1992. Eu cheguei no Espírito Santo em 1987. Então eu participei desse lançamento junto com o professor. Então quando as pessoas falam assim, que o pai da inovação capixaba chama-se Álvaro de Abreu. Professor na área de engenharia, já está aposentado, mas ele é que é o percussor de tudo que a gente tem hoje. Ele que começou. Ideia, né? Ele é que começou. O primeiro hub, o primeiro parque tecnológico que eu conheci foi Floripa. É o primeiro? Não. Porque São Paulo tem muitas empresas de tecnologia, mas um parque tecnológico onde já tem empresas de tecnologia, eu conheci em Florianópolis, né? Eu visitei empresas assim, lá. O conceito de parque, né, ele foi criado muito depois, porque a USP foi o ponto de partida de um centro tecnológico. Né? Esse conceito de parque ele começou a ficar mais abrangente, né? Porque você tem, além das empresas, você tem uma estrutura. Vamos pegar Florianópolis, que é hoje assim, é o ápice, né, que a gente pode chamar que é o nosso Vale do Silício, porque a capital do estado de Santa Catarina, que é uma ilha também, sim, tem 18 parques tecnológicos. Né? 18. Eu conheci aquele lá em... Né? 18. Tamanhos diferentes. Tem uns que são pequenos e tem outros que são maiores. Mas você tem, por exemplo, em área, o maior parque tecnológico do Brasil é o de São José dos Campos. É o que tem uma maior área. Tem até uma faculdade dentro, tem hotel dentro. Então esse conceito de parque, ele aumentou a abrangência do que você constitui um parque. O que nós queríamos aqui no Espírito Santo era uma coisa menor, mas que tivesse o efeito da concentração. Porque a inovação, ela começa de quê? Né? Alguém tem uma ideia, essa ideia vinga, vamos dizer assim, né? Ela é validada pelo mercado, você começa a vender, e o que vem depois disso? É o adensamento. Outras empresas que fazem tecnologia, que fazem inovação, começam a ficar próximas e começam a ter sinergia entre elas. O que vem depois? Alguém compra você. Eu posso dizer... que eu faço contabilidade de pessoas que investem nisso, né? Assim, as meus clientes são só construtoras, mas eu tenho um hall de clientes que participaram do processo lá de alguns hubs que a gente tem aqui, e que investem, né, como investidores anjo para depois vender o negócio, né? Porque também teve isso aqui agora, né? Eu entrei nessa área de investimento em 2015, tá? Eu comecei a me tornar investidor anjo em 2015, numa startup de Ribeirão Preto. E foi uma experiência financeira muito ruim, mas ela me abriu a mente para o que era investir em inovação. Até então, a gente fazia inovação dentro da sua própria empresa, ou seja, dentro da nossa empresa, mas não pensava na inovação como um projeto social, como uma modificação social. Era um negócio. E a inovação abriu a mente da gente. Mais do que isso. É mais do que isso. Né? Então, hoje, nós participamos como investidor anjo em 3 startups em São Paulo e uma no Paraná. E aqui no Espírito Santo, nós montamos uma no fevereiro, um mês antes de começar a pandemia. Jesus. Foi muito engraçado, porque a gente começou a ideia um ano antes e a gente
chama de POC, né? O que é um POC? É você liberar o uso daquela aplicação sem custo para alguém. Né? E para testar, exatamente, é o que a gente chama de validar, né? Para ver se aquilo que você pensou que é uma inovação, que vai dar dinheiro, né, realmente funciona e atende às dores daquele mercado. De alguém, né? Então a gente fez isso e quando chegou a pandemia a gente falou, caramba, botamos um monte de dinheiro, né, agora, e aí? E passado 1 ano e meio, nós fomos comprados por uma multinacional, né, europeia que nos comprou. Então, em 1 ano e meio, a gente investiu, em 1 ano e meio a gente vendeu. Tá? E eu digo sempre, eu não tenho nenhum apego à empresa. Se alguém me oferecer, porque a ideia foi validada. Assim, não, mas se me ofereceu, eu também vendo. Tá? Não, sabe que eu fui em Israel ano passado, num seminário, tem um grupo de empresários de São Paulo, o Sescom São Paulo, o Sindicato de Empresários Contábeis, e eles têm um projeto de todo ano ir numa faculdade para levar os empresários contábeis para a área de inovação. É um grupo pequeno, por exemplo, agora vai ser Ásia, vai ser Singapura em setembro, e são apenas 42 a 44 empresas, não lembro agora. Israel o objetivo foi, sempre assim, 40, Israel foi um pouquinho mais, acho que deve ter sido uns 60, porque a faculdade permitiu levar mais gente, que depende da instituição. E eu descobri lá em Israel, ouvindo as palestras, vi pessoas assim incríveis, que dados estatísticos, né, 90% das startups a 95% não tem sucesso, vamos dizer assim. Eu não sabia que o Waze tinha saído de lá, né? Eles apresentaram pra gente todas as startups. Israel tem mais de 9 mil estudos. A gente foi para a universidade, não lembro o nome agora, que é o estudo que a gente fez. E no Canadá a gente foi também para Montreal, fomos em uma lá, ficamos lá. A gente fica uma semana estudando, vai visitar a empresa. Em Portugal agora eu fui conhecer a sede da Microsoft. É um mundo muito diferente essa gestão 4. E lá eles falaram exatamente o que você falou. A gestão 4.0 não é só desenvolvimento de startup, de hub. É você trazer um aspecto também social, evolutivo. É a sociedade ao seu redor, né? Então, ela é muito mais do que você inovar tecnologicamente. Né? É um ponto importante que você está falando, que a gente está organizando um fórum na Findes, inclusive eu estava ali exatamente conversando sobre isso, onde a gente vai falar sobre a gestão 4.0, o que muda nas empresas. Então, são 3 temas que a gente vai abordar. A mudança, né, do comportamento de gestão da empresa, a indústria pensando como inovar. Então, é você implementar o conceito de inovação dentro da gestão e no formato do seu gestor. E aí vem a palavrinha. O mercado, o mundo, mudando a palavrinha do mindset, ou seja, mudar a chavezinha dentro da cabeça do dono da empresa, do empresário. O segundo é falar sobre ESG, o que o ESG vem mudar o comportamento, o relacionamento de consumo entre as empresas, principalmente entre as empresas. Tá? E por último o LGPD, né? Então são 3 temas que a gente vai abordar que eles fazem o tripé do que é a gestão 4.0. Então quando a gente fala nessa mudança de comportamento, hoje eu tenho que entender que o gestor, ele não é mais aquele gestor que cobra somente resultado. Ele é um facilitador, né? Ele traz o conteúdo para a equipe dele. E ele faz com que a equipe dele tenha acesso aos dados necessários. Porque dentro do conceito de gestão hoje, você precisa entender que a empresa, ela precisa. Eu vi uma frase muito legal de uma entrevista de um congresso que houve nos Estados Unidos recentemente, lá na Califórnia, que diz assim, hoje o mais importante, quem tem o domínio dos dados, né, é o novo milionário do mundo. Então, dados hoje são muito importantes. Então, se você consegue obter dados da sua empresa e transformar esses dados em dados inteligentes
e a tua equipe não trabalhe mais braçalmente, mas sim mentalmente... Transforma esse resultado. Exatamente. Como é que prepara, Daniel, como é que a gente prepara a nossa empresa para essa gestão 4.0? Estou te perguntando isso e vou trazer um pouquinho para a minha realidade. Eu trabalho só com construtora, não sei se você sabe, né? Mas só trabalho com construção civil. Uhum. E a gente fica... Eu tenho clientes da área de construção. Então, e a gente fica pensando, cara, você estuda, você viaja, você busca conhecimento, você traz, aí o cara fala assim, Carla, isso não vende. Isso não vende. Quando chegar aqui, quando alguém fizer, eu faço. Então, tô lá, LGPD, aí, pô, foi isso, é uma lei pro cliente fazer aquilo. Porra, porque você tem dados do cara, da mulher dele, do filho dele, então você tem que proteger isso, de repente. Aí teve o primeiro caso na mídia, né, que é mídia, é público, da Cirela, que teve que indenizar R$10 mil, porque o cliente disse que ela vazou um dado dele para outras empresas para vender cortina, mesa, papá. Aí eu falei, tá vendo? Então você precisa ter isso nos seus contratos de confidencialidade, de guarda de dados. Você precisa ter ferramentas dentro da sua empresa, porque eu fiz na Tasso, que é a minha empresa, né? E aí eu indiquei, falei com o menino que fez, falei, pô, tem um monte de... Fui vendo, né? Buscando com ele. E falei, ó, tem esse aqui que fez para mim, fez dentro da lei, sem burocratizar, porque tem isso também, né? Sem inventar firula, é objetivo e tal. E indiquei para fazer. Cara, os clientes não queriam fazer. Falo, é lei. Você pode fazer de forma diferente, com uma gestão diferente, trazendo informação relevante, melhoria de processo. E foi difícil pra caramba convencer. Por isso que eu falei para você que a grande chavinha, né, é a mudança do mindset do empresário. Mas aqui no Espírito Santo é difícil. Não é só do empresário, né? A nossa geração, eu vou usar o termo, a geração que está no poder hoje, ela foi criada, ela foi desenvolvida com esse estigma de que as coisas, eu só entrego aquilo que é palpável. O intangível não existe. Então, quando você fala de uma coisa que não existe para o empresário, é difícil dele consumir. Como o SD, por exemplo, né? Que está sendo difícil Exatamente. também. Exatamente. Por exemplo, o SD, as micro e pequenas empresas passam de longe no SD. Por quê? Isso não é só para empresa grande. E aí, aí o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião, né, com os grandes players aqui do Espírito Santo, Vale, etc. E, olha, começa a exigir o SD dos fornecedores, porque aí eles vão se mexer. E aí vai chegar no mercado e vai assim, olha, se você quiser prestar serviço, você é pequeno, né? Você não consegue, você tem que ter políticas disso. Exatamente. Então, começa com LGPD, vai para o SD e entra na gestão 4.0. Então, o que eu preciso fazer para começar a ter uma gestão 4.0? Primeiro, eu tenho que mudar a minha empresa na estrutura dela tecnológica. Né? Então, eu tenho que ter uma ferramenta de gestão, é o que nós chamamos de ERP, né? ERP, que são os softwares de gestão de empresa, aonde eu tenho integração de dados. Não adianta você ter um departamento financeiro altamente informatizado se a logística não é, se o compra não é, se o financeiro não é, e principalmente quem toma a decisão. Então, a gente leciona uma matéria chamada que você análise de dados. Essa é uma matéria que a gente leciona. E análise de dados você tem ferramentas, você tem analítica, você tem BI, você tem o Big Data. Então, hoje, a tendência do mercado corporativo é você indexar as informações que você gera dentro da sua empresa com as informações que estão na nuvem, que estão na internet. Você pega as informações que você tem na sua empresa e compara com o que o mercado tem para você saber uma análise de como vai a sua empresa. Não adianta você só olhar para dentro, você tem que olhar para fora. E o cliente, né, como eu falei, né, o cliente hoje ele está totalmente conectado, 24 horas. E a gente está passando por um período de transição. A gente tem hoje o cliente, é o chamado cliente físio-digital ou digital-físio. É aquele cara que pesquisa pela internet, vai na loja, confere, experimenta a roupa e depois volta para comprar pela internet. Né? Esse é o período que nós estamos passando. E é um período difícil para varejo. É um período difícil para varejo, tá? Isso, mas é a tendência. A gente estava conversando outro dia que
existe uma grande tendência de as grandes lojas irem diminuindo de tamanho, os grandes magazines começarem a reduzir. E a gente está vendo aí várias movimentações nisso, de grandes redes fechando, né? Exatamente porque... Você acha que o mercado pode estar fazendo uma mídia equivocada? Que essas empresas estão quebrando, em vez de elas estão mudando a forma de atuar? Existe... Ou tem os dois? Existe muita coisa envolvida. O momento econômico, né, ele é fundamental nesse posicionamento financeiro das empresas. Você, como contadora, sabe muito bem disso. Né? A gente tem problemas tributários, a gente tem problemas econômicos, tem problemas financeiros, é uma conjuração. Né? O problema político que esse final de um gestão, governo e o início de governo, isso é normal, a gente já viu várias vezes acontecer, todo mundo tira o pé do acelerador para ver qual é, né? Que a gente usa essa expressão. Então, o mercado ele fica indeciso por um determinado tempo. Hoje a gente já leu no mercado dizendo a perspectiva de inflação é reduzir. Nós tivemos um evento do IBEF aí na posse da nova diretoria, que a gente teve dois últimos secretários da Fazenda do Estado e o atual falando sobre qual era a tendência da economia brasileira em questão de inflação, em questão de juros. Então, todos eles foram bem sinceros e dizer o seguinte, que a projeção é lá para o final do ano, entre setembro a novembro, a queda da taxa de juros e, consequentemente, da inflação. Então, visto isso, as construtoras já estão pensando em fazer novos lançamentos. Porque caindo a taxa de juros, vai ser mais fácil de comprar. Vai ser mais atrativo. Exatamente. Então, essas movimentações, elas impactam. Agora, hoje você consegue comprar um imóvel sem ir lá no imóvel. Sim. Né? Cara, você é muito consegue. Legal isso que você está falando. Vou te dar um exemplo para ver se é isso, se a gente está falando, se eu estou entendendo. Por exemplo, eu tenho um cliente em Ilhéus que ele não se gasta mais como antigamente lançamentos de empreendimento. Não sei se a gente está observando isso, que você fazia aquele negócio, gastava não sei quantos mil com coquetel, com não sei o que, para atrair cliente, convidava, na realidade, sempre as mesmas pessoas, né, para poder você fomentar ali a venda do seu negócio. Às vezes colocava um artista, uma banda, um buffet, isso gastava-se muito dinheiro. Grandes empresas, muito mais. Já cheguei em lançamento no Rio de 4 milhões de reais o cara gastou. Entre montagem de stand e a festa de lançamento. Eu tenho um cliente, Ilhéus, por exemplo, que ele fez um parque do lado do empreendimento para a comunidade, fez umas quadras de beach tênis aberta, né? E aí cedeu aí para o pessoal que quiser dar aula, aquela coisa toda. Ali ele já deixou eventos de food truck, colocarem lá para vender. E aí, claro, pegou um container e botou lá dentro um micro apartamento modelo, que não gastou muito para isso. Vou chutar assim alto, 100 mil reais, com tudo. E aí você põe um óculos, né? E 4D, acho, que é tipo aqueles bonequinhos que o pessoal fala, como é que chama aquilo? Não, a gente chama de realidade aumentada. Aí ele põe um óculos, aí você, na mão ou aqui, você muda de ambiente. Cara, é muito legal. Parece que você tá dentro do quarto, dentro da sala. Cara, eu fiquei pensando, nada contra, tá, cliente? Depois você vai ouvir Ilhéus, Bahia, nada contra. Eu fiquei pensando, quem no Espírito Santo tá fazendo isso? Nós temos startups aqui que vendem esse serviço para várias construtoras no Brasil. Então, mas aqui, construtora daqui. Não faz. Eu faço N construtoras daqui. Aí é o que eu te falei, ele falou assim, Carla, isso aí ninguém tá fazendo. Mas, cara, que legal. E o stand fica lotado de gente para ir lá olhar. A pessoa põe o óculos. Daniel, é muito legal. Tá aí dentro da gestão 4.0? Sim. Você falou nesse eu tô dando exemplo porque não tem só tecnologia, mas tem assim, ele criou um ambiente social para a comunidade. Quando pessoal que é mais expert em marketing, a gente aprende dizendo o seguinte: você precisa fazer com que o consumidor queira comprar o seu produto, quando ele não existe. Você tem uma ideia, você cria uma inovação, e como é que as pessoas vão saber que ela existe? Como é que as pessoas vão querer comprar uma coisa que não existe, até ontem não existia?
Então, Sim, não é físico, né? Não é palpável. Não é só isso, é você fazer com que... Eu vou dar algum exemplo para você. Nos anos 90, nós fomos solicitados por uma entidade aqui em Vitória, que é onde ficam as maiores riquezas da área de café aqui no Espírito Santo, e eles queriam uma gestão de controle de acesso e de segurança dentro do prédio deles. E eles chegaram para mim e perguntaram: Daniel, nós queremos o que é de mais moderno no mundo. Eu falei: cara, o que é mais moderno no mundo é o cartão Smart. Legal. Não existia fábrica no Brasil de cartão Smart. Eu fui para a Espanha buscar os cartões, né? E foi uma epopeia, porque eu trouxe esses cartões para cá, né? 1000 cartões, foram os primeiros smart cards de aproximação. Não existia. Aqui no Brasil se usava o contactless. Né? O contactless é aquele que você precisa ter o contato, que é o que a gente usa no cartão, espeta lá na maquininha, né? Hoje você tem a aproximação. Mas, né? Antigamente você tinha que colocar, o termo técnico é contactless. Né? E nós fizemos esse projeto para essa entidade, nesse prédio, tá? E a coisa ficou tão legal, que nós fomos convidados para a entidade internacional de segurança para ir para Washington apresentar o projeto. Não existia nada no mundo de controle de acesso com cartão Smart, o Smart Card de aproximação. Que hoje é a coisa mais banal. Mais banal do mundo, né? Então, essa visão de tendência é que faz a diferença, e aí você precisa criar a necessidade das pessoas consumirem isso. Esse projeto que nós criamos aqui depois serviu para o primeiro controle de passagens de bilhete de passagem de ônibus, né, em Campinas. Campinas usou a mesma tecnologia que nós utilizamos aqui dentro dos ônibus de Campinas. Depois foi para Curitiba, depois foi para Goiânia e se espalhou no Brasil inteiro. Daniel, por que é tão difícil? Vou falar um pouquinho de algo que vai tratar da empregabilidade, né? Por que é tão difícil na gestão 4.0 os sindicatos, vou fazer uma pergunta difícil, tá? E os governos entenderem que você não está tirando o emprego e sim criando uma nova oportunidade de se realocar. E vou dizer por que eu estou comentando isso. Porque, por exemplo, há muitos anos, Curitiba já tem transporte público que não tem trocador. Isso. Porra, é muitos anos. Eu vou te falar que eu fazia escola técnica federal. E ó que tem tempo, tá, gente? Porque eu já tô meio século, né? Eu tô no meio século já. E ó que tem tempo. Há muitos anos. Eu fiz eu sou topógrafa de formação de ensino médio. Ainda bem que eu faço contabilidade construtora, é o trauma de eu ter sido engenheira. E aí, a gente fez uma discussão para ia ter um congresso de cartografia, que era o que eu queria fazer, engenharia cartográfica, em Curitiba. E aí, lá nessa época, já tinha transporte público sem trocador. Quando eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil, que não tem tanto tempo assim, foi 2009, primeira vez que eu fui para a Europa, cara, não ter caixa no supermercado, 2009, eu sou de 23, 15 anos praticamente depois. Cara, por quê? Por que tem essa dificuldade de se enxergar no Brasil? Na Argentina, eu faço mestrado na Argentina, vamos lá, faço mestrado na Argentina. Eu embalo a minha compra, eu pego, não existe embalador, você tem que ir outra, não existe sacola descartável. Então, por que a gente tem tanta dificuldade como país, eu vou dizer país, como sociedade, de entender que isso não só é natural, mas necessário para tanta coisa como ambiente, crescimento da população em termos de educação, investimento do governo? Por que é tão difícil implantar algo assim, que está ligado ao 4.0? Não quero te botar em mais lençóis por questões sindicais. De forma alguma. Mas assim, por quê? Eu me sinto bem à vontade porque eu sou o presidente da comissão de negociação sindical dentro da área de tecnologia. Eu nem sabia. Eu juro que eu nem sabia. Nós acabamos de fechar o acordo coletivo agora, o aditivo, né, de acordo coletivo. O que acontece? Se você pensar um pouquinho, você falou lá de fora, né? E eu vou falar antigamente, né? Quando eu era criança, os ônibus não tinham tocadores.
era o famoso lotação, só tinha um motorista. Só tinha um motorista, perfeito, bem lembrado. Nem lembrava disso, Exatamente. A gente dava dinheiro pro motorista, Então, o padrão de ônibus nos Estados Unidos foi e é dessa forma há muitos anos, sempre foi assim. Você entra no ônibus, você paga o motorista, né? Hoje você já tem um cartão, quer dizer, praticamente não se usa mais dinheiro. Mas nunca teve trocador, né? verdade. Exato. Na Europa, de uma maneira geral, alguns países aconteceu de ter o trocador, mas isso foi logo abolido. O que é que acontece? A gente tem um exemplo do posto de gasolina. Houve uma tentativa, o Carrefour foi uma entidade que tinha os postos de gasolina dentro da área dele de supermercado, aonde era self-service. Você ia lá... Vila Velha tentou fazer. Exato, você ia lá e fazia o teu consumo e você pagava. Quer dizer, o sindicato entrou com ação inibindo essa ação empresarial. Então, nós temos aí um problema, vamos dizer assim, sindical, político muito forte, como nós também temos a necessidade da empregabilidade. Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, onde a grande maioria da massa trabalhadora não tem conhecimento tecnológico, não tem formação. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar com trabalhos braçais. Então, você vê, você pega uma construção, já que você atende a área de construção, você pega uma construção feita na Europa e uma construção feita no Brasil, a quantidade de indivíduos que trabalham na construção aqui no Brasil é o dobro do que acontece na Europa. O uso do maquinario é muito maior, o uso do pré-fabricado é muito maior. Se você lembrar, na época da pandemia, a China construiu um hospital em 10 dias. Eu tenho um exemplo assim muito forte que está acontecendo em Jardim Camburi. Eu moro em Jardim Camburi, próximo ali da pracinha da Estácio, onde tem uma construção de uma escola municipal, né, que é um projeto da Prefeitura de Vitória, que começou antes de eu me mudar para lá, que eu me mudei para lá um mês antes da pandemia, ou seja, 2020. Já foram construídos 2 prédios residenciais e a escola continua lá sem terminar. Então a gente tem isso é cultural, né? uma cultura, a gente precisa empregar as pessoas. E eu me lembro muito que nos anos 80, nos Estados Unidos, aconteceu muito isso, de muitas pessoas com formação superior não arranjavam emprego, então viravam motoristas de táxi. Você pegava um táxi nos Estados Unidos, você pegava um engenheiro, um advogado, né, que estava dirigindo. É o que está acontecendo no Brasil hoje com o Uber. Você vê várias pessoas desempregadas com formação, que estão lá trabalhando porque não conseguem emprego. Então o Brasil precisa... Pode criar alternativa numa gestão 4.0. Exemplo, na Itália você pode ter um posto e você pode escolher. Você quer com frentista, a gasolina é mais cara. Você quer sem, ela é mais barata. Isso. A gente pode criar opções mantendo a empregabilidade, realocando as pessoas. Aí o que acontece? Né? Todo mundo fala porque o Chat GPT vai acabar com um monte de profissão. Realmente. Com o quê? Chat o quê? Não, não conheço. Chat GPT. Que é isso? Chat GPT é uma inteligência artificial que foi desenvolvida por uma empresa, né, onde você faz a pergunta, por favor, redija para mim uma novela que fale de romance entre 2 pessoas. Ela vai escrever uma novela para você. Tá. É uma inteligência artificial. É uma ferramenta de uma inteligência artificial. Então, hoje, você consegue fazer uma petição sem precisar de um advogado. Você consegue fazer um balancete, um balanço sem contador. Sim. Né? Você consegue. Vai conseguir analisar. Eu acabei de fazer um plano de aulas que eu levava 1 semana, 10 dias para fazer, eu fiz em 15 minutos. Né? Eu só modifiquei o posicionamento do conteúdo, mas o conteúdo estava perfeito. Né? Então, assim, o que eu digo sempre é o seguinte: olha, atrás de qualquer tecnologia sempre vai existir um ser humano. Porque ela não se faz sozinha. Ela precisa de alguém para desenvolver. Para criar concepção.
Em 2018, a gente fez um levantamento lá pela Action, né, o antigo Sindicato de Tecnologia, hoje chama-se Action, né, Associação Capixaba de Tecnologia. Quantos profissionais na área de tecnologia se formavam por ano no Espírito Santo? Juntando todas as faculdades, nós chegamos ao número de 420 ao ano. Isso se todos se formarem. E hoje? Aí a gente perguntou assim, bom, qual é o índice de desistência? Chega a 70%. De 100 alunos que entram, só 30 permanecem. Mas tem cálculo 1, 2 e 3. Tem cálculo 1 e cálculo 2. São as matérias que mais essas são as que reprovam. E aquela história, é o levo engano que muita gente acha, para trabalhar com tecnologia precisa de matemática? Precisa. Porque é lógica. Trabalhar com desenvolvimento de programas, você precisa ter lógica. Né? Então, bom, se você é bom de matemática, você tem lógica. Mas não necessariamente. Tem pessoas que têm raciocínio lógico, mas não são bons de matemática. Né? Eles são bons de ciências. Né? A matemática é uma ferramenta para você desenvolver a ciência. Mas você pode pegar a fórmula e usar, não precisa você saber. Né? Quando eu fiz física, foi muito interessante nesse sentido, porque em física a gente aprende a expressão dissecar a fórmula, ou seja, você sai do conceito e chega na fórmula. Né? Você vai escrevendo até que você chega na fórmula. E com isso, você consegue usar a matemática para você provar a física, ou seja, a ciência. A mesma coisa é um desenvolvimento de software. Se você não tiver o conhecimento matemático e lógico, você não consegue desenvolver um sistema, porque o sistema ele tem que ser lógico. É o famoso ou isso ou aquilo. Né? Quais são os pilares para poder a gente ter dentro de uma empresa de gestão 4.0? Se você pudesse sugerir eu comecei falando que o início da coisa é você ter uma ferramenta de gestão, que é o ERP. A segunda coisa é você jogar essa ferramenta para a nuvem, ou seja, ela trabalhar em cloud, para que qualquer lugar que você esteja, você tenha acesso à informação. Não dependa de estar fisicamente no lugar nenhum. Exatamente. Você pode fazer uma conexão via seu celular, você pode fazer uma conexão via tablet, você pode fazer uma conexão via telefone, você pode fazer uma conexão remota da tua casa com seu notebook. Ou seja, você pode trabalhar onde você quiser. De qualquer computador. Né? Desde que você tenha segurança para fazer isso. Né? Que é o outro pilar. Você precisa ter segurança para você manipular esses dados. Foi engraçado que outro dia uma pessoa me perguntou a respeito de uma ferramenta da Microsoft a respeito de BI, né? É o famoso Power BI. Daniel, eu quero usar o Power BI. Eu falei, não, legal, beleza. Não, mas é gratuito. Eu falei, opa, não é bem assim. Gratuito? Jesus, não. gente. Fiquei sabendo disso. Então, ele é gratuito da seguinte forma. Quê, né? Você tem a ferramenta de desenvolvimento que você faz o download, bota na sua máquina, você faz o curso, você vai fazer um Power BI. Só que aquele Power BI, para as outras pessoas terem acesso, existem duas formas. Uma é você publicar isso, ou seja, fica público, todo mundo acessa, ou piratear. Ou você instala vamos dizer assim, o software do Power BI no seu servidor da tua empresa. E aí você tem que pagar a Microsoft. Né? Você não vai criar um BI que tem os dados da sua empresa e deixar isso público. Né? Então, é importante que você tenha a segurança dessa manipulação de dados. Nem todo mundo acessa, só quem você permite acessar. Como é que ele vai visualizar isso? Né? Então, a gente tem esses pilares aí, que é sistemas a ferramenta, onde você tem os dados integrados, que todo mundo consiga enxergar a empresa como um todo e poder tomar decisões conjuntas. Tá? E você conseguir juntar as informações da sua empresa e comparar com as informações públicas, ou seja, do mercado, da internet, para você saber se o que você está fazendo realmente é tendência, se é uma evolução, se é uma inovação, se o mercado é isso que o mercado quer. Em 2016, nós participamos de um evento lá em Nova York, que é aquela maior feira de varejo que existe no mundo. E em 2016,
já foi dito que as empresas que estariam inovando seriam aquelas empresas que entregariam aquilo que o cliente quer. Então foi muito legal a apresentação que a gente viu de uma determinada fábrica de óculos, que você ficava na frente do espelho, você escolhia o óculos e você se via com o óculos, né? Então, sem você precisar botar o óculos. Você só escolhia o modelo, olhava para o espelho e você se via no espelho com aquele óculos, tá? E aí você já comprava o óculos ali mesmo. E aquele óculos era... Lembra do negócio dos cabelos antigamente? Tinha, você lembra disso? Que você ia cabelos, era uma peruca, né? Na verdade... Que você ia no computador e você simulava como que você ficava... Eu lembro disso. Como que você ficava de cabelo vermelho, de cabelo não sei o que. Lembra disso? Tinha. Era caro pra caramba fazer essa simulação. Nós vimos na também... época, né? Hoje já é deve ser mais acessível. Mas na época, pra você... Era uma loja que você ia lá e experimentava os designs de capilares e depois você ia no salão e fazia. Então, nós vimos em 2016 também uma loja que você escolhia o tipo de roupa, você ia em frente ao espelho e você se via vestido na roupa também, né? Uma outra empresa de relógios que você montava o relógio ali na hora e ele te entregava o relógio, você pagava o relógio na hora. Então, assim... Igual carro hoje, né? Que você vai comprar o carro, você vai... Você hoje pode chegar pelo aplicativo da montadora, definir qual é o carro, qual é a cor, quais os opcionais que você quer. Acessórios você coloca. Exatamente. O que você tira, o que você inclui. Então, é aquilo que eu te falei, você já pode comprar um imóvel hoje sem você ir visitar. Né? Existe isso está no 4.0? E isso faz parte da gestão 4.0. Que na verdade é uma mudança de gestão, que é o mindset, é a mudança de pensamento, aplicada a cada negócio, desde indústria, comércio, né, qualquer tipo de atividade, que pode ser feito, né? A finalidade da gestão 4.0, que as pessoas podem dizer assim, mas isso é muito legal, isso é uma inovação, mas o que isso traz de benefício para a empresa, monetariamente falando, que é a linguagem empresarial. Então, quando você implementa a gestão 4.0, você melhora o resultado da empresa na produtividade. Né? Porque as pessoas se tornam mais eficientes, elas entregam as coisas com muito mais facilidade, muito mais rápido, muito mais seguras e com grandes, né, probabilidade de estar 100% certo. Você que é da área de tecnologia, você concorda com a frase de que o Brasil produz menos do que outros países? Com Porque certeza. O brasileiro acha que trabalha muito, você sabe, né? Não. Você sabe que o brasileiro... Porque quando eu falo isso, nos cursos, nas palestras que eu dou, o pessoal... Essa mulher é doida falando que a gente produz pouco, mas é porque o fato de você trabalhar 8 horas por dia não é nada se você pensar que você não produz o suficiente dentro das 8 horas. Porque produtividade é a diferença de hora de trabalho. Concorda comigo? É o famoso fazer mais por menos, né? As pessoas confundem muito essa frase, fazer mais por menos. Ter mais tarefas para fazer. Não é ter mais tarefas para fazer. É você ter mais conteúdo, mais entregas do que você faz hoje. Quando a gente chega numa empresa, normalmente, a gente tem o que a gente chama de RP Microsoft. O que é um RP Microsoft? É aquele punhado de planilha que tem dentro da empresa. Microsoft, agora que entendeu? É o ponto XLS. Exatamente. Quer dizer, é o RP Microsoft. Você tem aquele monte de planilha que não se comunica, né, que precisa de alguém... que você não consegue juntar as informações. Você não consegue ter segurança nos dados, porque depende de um input, ou seja, precisa de alguém ir lá botar aquela informação ali dentro. A informação está sempre atrasada. Você não confia nos dados, porque alguém fez aquela planilha e não sabe se alguém conferiu. Então, é temerário. E hoje nós temos grandes empresas... Eu vou falar do Espírito Santo, que é onde nós estamos, grandes empresas que ainda trabalham com planilhas. E muitas, tá? Muitas. Vou te falar mais. O pessoal acha que sistema RP é você ficar mudando ele toda hora, Não. de acordo com a sua necessidade o tempo inteiro, criando um monte de tabela, porque na realidade nada mais era que o Excel melhorado. Com certeza. Então, quando o pessoal fala, eu uso APIs de integração. Tudo bem, mas APIs de integração que vão tirar a planilha de Excel?
Uai, então não entendeu? Então, assim, eu conheço muitas empresas, o mercado que eu trabalho ele é muito diversificado por tipos de empresários diferentes. Hoje de manhã, por exemplo, eu tive numa reunião para um futuro cliente, negociando o contrato para o cliente, e ele me perguntava, você vai me entregar relatório dia tal? Falei, vai depender do seu RP se está funcionando. Aí, não, mas por quê? Mas aqui é tudo integrado. Não, você dizer que é tudo integrado é diferente de eu enxergar que está realmente tudo integrado. E aí a gente começa a conversar e fala assim, não, Carla, mas imobilizado não está 100%. Opa, aí, tá vendo? Já não está integrado. Aí o patrimônio já não é colocar assim, não, mas a gente tem que estar vinculando no insumo. Não, mas isso é muito complexo. Não, calma. O que você gasta 600 mil numa empresa de médio porte para implantar um sistema e você não tem o imobilizado integrado automaticamente pelo número do insumo. Tem alguma coisa errada? Cara, eu sou meio suspeito para falar sobre implantação de RP, né? Eu já participei de muitas implantações e 2 anos atrás uma grande rede de varejo aqui me contratou para que eu fizesse um parecer sobre o RP que ela tinha contratado. Ela estava 2 anos e meio sem conseguir implementar. Muito dinheiro, gente. Ela pagou 1,5 milhão pela implantação do RP, pagava uma mensalidade altíssima e o RP não fazia o que ela precisava. Então, assim, vamos dizer assim, como diz o mineiro, é conversa para mais de metro para a gente falar sobre essa questão. Temos que marcar um outro podcast só para falar de implantação de RP, porque é um assunto muito importante, muito sabia, importante, Daniel? Aquele dia que eu conversei com você na reunião lá, falei, cara, como foi ali que eu tive a ideia de chamar para falar um pouco sobre tecnologia. Como que tem empresas que patinam tanto para desenvolvimentos, para implantação de sistema? Vou contar para você. A gente sofre muito. Já que você atua muito com a área de contabilidade, né? Com construtoras, desculpe. Primeiro, a gente sempre disponibiliza para o contador o módulo de contabilidade. Ou seja, a empresa está trabalhando lá e a contadora está recebendo todas as informações em tempo real da contabilidade. Então ela tem tempo de corrigir. Sim. A gente brinca, né? Quando a gente faz economia, a gente fala assim, né, que a administração é o presente, a economia é o futuro e a contabilidade é o passado. Ou seja, já foi, já era. Estática, o cara já fez. Já fez, né? É estática mesmo. O máximo que você pode fazer é consertar. É pagar o complemento e pagar com multa, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou comentar para você o seguinte: aquela startup que eu falei que eu abri aqui no período da pandemia, qual é a dor que a gente identificou? Fazer orçamento de obra. Você fazer o orçamento de uma obra 60 ou 90 dias que você consegue fazer e você não consegue fazer 100%. Porque não tem os projetos, dá para compatibilizar. É planilha. E os projetos não são 100% completos. Porque você não tem os executivos, você faz um projeto de arquitetura. Aí você não tem elétrica, hidráulica, aí você não consegue ter o orçamento correto. Exato. É só para o inglês ver. Nós fizemos uma ferramenta. É verdade. Nós fizemos uma ferramenta com o que nós chamamos do conceito BIM. Né? Você que está na área, você deve ter ouvido falar bem do conceito BIM, né? Que é o Building Intelligence, né? Ou seja, é o prédio inteligente, onde ele tem uma vida, né? Ele começa no projeto e termina na demolição. Então, você tem as fases do BIM. E uma das fases críticas é exatamente a orçamentação. A pessoa começa a fazer o projeto, né, lá no 3D, e o nosso sistema já estava integrado com a solução de desenho. À medida que ele ia projetando, eu já recebia o que ele estava projetando e eu já conseguia fazer o orçamento automaticamente. Então, um prédio de 10 andares, que você demoraria 60 a 90 dias para fazer o orçamento dele completo, a gente fazia de 15 a 1 hora. Mas aí você tem que ter todos os projetos executivos completos, que a tecnologia BIM, por exemplo. Exato. Singapura já usa há muito tempo, China já usa há muito tempo, São Paulo está testando há mais de 10 anos. A grande diferença de um projeto feito em BIM é o seguinte: um projeto normal, você fala lá, esse andar aqui é feito com paredes de 5 por 10 com tijolo. Morreu, acabou. Num projeto BIM, você tem que dizer se o tijolo é deitado, se ele está em pé, qual é o formato. Tem que compatibilizar ele com o resto das coisas que tem naquele apartamento. Não é só isso. Você vai dizer que aquela parede,
tijolo é deitado, ele é em pé, qual é o tipo de tijolo, o tamanho do tijolo, se tem argamassa, se não tem argamassa, tem tinta. Aí você faz o projeto 100%. Esse é o grande problema da obra pública. É verdade, a obra pública. A composição orçamentária daquele projeto, ele é feito dos insumos, mão de obra, material completo. Isso. Coisa que a gente não faz hoje, aí, 100%. É aquela história. Na nossa ferramenta, já estava registrado lá que para fazer 1 metro quadrado daquela parede, ele ia gastar tanto, porque ele tinha o custo da mão de obra local. E a gente utilizava as planilhas tipo CBO, tipo Sim, Banco do Brasil, Caixa você Econômica. Poder integrar e calcular o valor e regional, da mão de obra por metro quadrado. E regional. Que tem levantamentos disso, tem pesquisa. Exatamente. Tem tudo, né? Então, a gente, quando vendia a solução, a gente perguntava qual era a tabela que ele queria usar. Né? E o que acontecia? A gente fez os POCs com quem? Com os órgãos públicos, que são os mais prejudicados. O BIM, dentro da estrutura pública, ele reduz e muito o aditivo contratual e a velocidade daquela obra. Verdade. Né? Ele pode reduzir porque ele já está tudo a gente trouxe aqui, tem muito erro de projeto. A gente trouxe aqui para o Espírito Santo, nós fizemos um evento lá na Findes, inclusive, onde nós trouxemos o secretário de Educação de Florianópolis. Ele construiu uma escola em 45 dias. Então, experimentando o BIM? Com o BIM, exatamente, utilizando a ferramenta do BIM. Porque você tinha uma ferramenta do Autodesk, né, integrado com a nossa solução, mais uma solução que também fazia todos os projetos de elétrica, hidráulica, todas elas integradas. Então você tinha o projeto pronto rapidamente. Então, assim, a tecnologia facilita. E isso é gestão 4.0. Você saber utilizar as ferramentas para você ter com segurança, uma né? Produtividade e um resultado. Evidentemente, que você melhora a produtividade, você tem uma eficiência e uma rentabilidade maior. Respondendo a tua pergunta a respeito da produtividade entre o Brasil e o americano. As estatísticas falam que o operário americano é 3 vezes mais produtivo do que o brasileiro. Né? Por quais motivos? Porque nos Estados Unidos não existe essa monte de proteção trabalhista que nós temos. Se o cara não trabalha, não faz o que está contratado para fazer, ele perde o emprego, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso. Então, longe daqui de eu querer... Sim, essa conjuntura que a gente tem, estrutura que a gente tem, ela precisa ser aprimorada, focada em produção, que a gente vai ter uma alavancagem muito melhor. É o que na tecnologia mercado. A gente usa muito. A tecnologia já pensa assim. A gente contrata muito empresas, né, que a gente chama de terceirizados, né, para desenvolvimento. Então, conforme o projeto que você pega, você tem uma equipe que está lá com você constantemente, você pega um grande projeto, o cliente quer que eu entregue isso em 6 meses. Porque em 6 meses eu tenho que dobrar a minha equipe. Então, o que você faz? Você terceiriza. Quando você terceiriza, o teu contrato está escrito lá, você tem que fazer as entregas tais. Se você não entregar, tem multa. Perfeito. Então, é a maneira que a gente encontrou de ter produtividade, assertividade e resultado para você entregar no tempo que você precisa. Nossa, Daniel, gente, a gente ficaria aqui mais 10 horas, tá? Porque é muito assunto. Eu quero você de volta. Não, Posso te chamar de volta? Claro, a gente está aqui... a tecnologia e a inovação... Para mim é um prazer falar, né? E quando a gente fala de gestão 4.0, a gente fica muito orgulhoso porque a gente viu o que aconteceu lá atrás e o que vem acontecendo. As startups vieram exatamente para modelar essa nova gestão, que é uma gestão com foco no resultado, com uma maneira mais ágil de você se mover. Né? E aí é que vem a diferença das grandes empresas para as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas têm muito mais facilidade de implementar a gestão 4.0 do que a grande. Porque mudar assim, uma estrutura grande é muito difícil. Eu não sei se você lembra, mas quando surgiu aquela história de reengenharia, a confusão que deu. Eu fazia faculdade. Pois é. Então...
1993, aí foi quando surgiu o 5S, o ápice foi o ano 2000, na mudança do 93 a do 98, bug do milênio, né? Exatamente. Então, muitas pessoas ganharam muito dinheiro, mas muitas empresas quebraram por causa dessa reviravolta da reengenharia. Então, fazer uma implementação da gestão 4.0 são coisas simples, são atitudes simples, mas que são difíceis de você mexer na sua maneira de pensar. É uma maneira de tratar as pessoas diferente, de você ouvir mais e falar menos. Você tem que ser muito mais participativo e a sua maneira de lidar com a tua equipe é de um facilitador. Você tem que facilitar as coisas para a tua equipe. Não dificultar. Não dificultar. Então, o conceito interno da empresa é ouvir o que os clientes querem, entregar o que o mercado necessita e você fazer com que a tua equipe seja mais produtiva. Trabalhar estrategicamente para ter rentabilidade. Exatamente. É isso. Daniel, muito bom. Obrigada. De verdade, quero você aqui de volta no Tasso Estamos à Conta. vontade. Para que a gente possa aprimorar e falar um pouco de RP, né, gente? Que foi tão bom, né? Para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. Muito bom ter você com essa bagagem enorme que você tem. E você veja, né? Conheci você recente. E naquele momento eu já vi, gente, esse cara tem para fornecer pra gente informação e de conhecimento, e hoje tive a certeza disso, e isso é bom, acho que a gente cresce assim, né? A gente precisa, gostei de muitas falas suas e quero explorar isso mais. A gente tem um mercado com muito potencial no nosso estado, muitas pessoas de outros estados vão ouvir a gente, mas a gente tem um mercado no Espírito Santo com muito potencial, pessoas de muito potencial, e é isso, a gente tinha um mercado caranguejo. Eu gostei desse negócio, vou botar no meu slide de palestra que eu vou dar. Gostei disso. A galinha tímida tem preocupações com analogias, mas o mercado de caranguejo eu gostei muito e é isso. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Acho que você realmente tem muito a contribuir com a Federação das Indústrias, onde você está agora lá no Compen e provavelmente aí no GTFAS, seja lá onde você foi participar dos grupos de discussão, porque a gente precisa realmente mudar o mindset, pensar diferente, ser arrojado, porque não é ser arrojado ser inovador, mas em alguns mercados é. Porque a pessoa entende que você meio está fora da caixa, né? Você está muito à frente do tempo, essas coisas assim. Hoje a gente pode mais pensar assim. Porque hoje é uma coisa, amanhã já pode ser 2 vezes mais ou 2 vezes menos. Então, obrigada por você ter vindo. E eu queria que você, pra gente finalizar, que você deixasse uma mensagem aqui para quem vai te ouvir sobre essa questão da gestão 4.0. Gente, para terminar assim, um raciocínio da gestão 4.0, é muito simples. Tá? Pense diferente, faça diferente, né? E pense naquilo que o seu cliente vai precisar. A partir do momento que você pensar no que o cliente vai precisar, você já está inovando, você já está praticando a gestão 4.0. Porque é o cliente que vai fazer você se mexer. O cliente é o mercado, tá, gente? Exatamente. Esse mercado e principalmente nós aqui no Espírito Santo, que nós temos essa tendência de a gente tem que vender para fora. A gente vende muito pouco para dentro do estado, a gente tem que vender para fora do estado, a gente tem que vender para o Brasil, não pensando no Espírito Santo. Isso aí. Gente, a gente esteve aqui com o Daniel Arraes, né, falando de gestão 4.0, o que é e como preparar a sua empresa para ela, mas a gente vai trazer ele de volta, tenho certeza aqui, tá? Muito obrigada por vocês estarem com a gente no nosso podcast Tasso Conta, e não deixem de curtir nossas redes sociais, que a edição vai colocar aqui para vocês aqui embaixo na nossa telinha. Até a próxima.